Martinez é formada em bacharel em Física pela USP, possui mestrado em Astronomia pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas e atualmente está cursando doutorado também na USP. Tem experiência na área de astronomia, com ênfase em astrobiologia e astroquímica. Nós aqui da comissão agradecemos novamente sua presença, a presença também de todos os inscritos, e passo a palavra então para a nossa convidada. Bom, muito obrigada, boa noite a todos. Eu vou começar então a apresentar. Enquanto isso, muito obrigada também pela comissão, por me convidar, é um prazer estar aqui. Então, eu sou a doutora Carla, já terminei, na verdade, o doutorado recentemente, então agora eu estou indo atrás do meu pós-doc, vamos ver se sai em alguma hora. Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Consegue ver a apresentação? O som tá ok, a apresentação também. Tá, deixa eu só deixar aqui, acho que fica mais fácil assim para vocês, né, em tela cheia, suponho. Bom, então eu vou falar um pouco sobre astrobiologia, é uma área que eu sempre gostei muito, embora não soubesse que ele existisse, inclusive aqui no Brasil. Então, na verdade, eu descobri isso quando eu tinha meus 17 anos, e a partir daí que eu decidi cursar física e seguir pela astrobiologia. Então, eu vou falar um pouco para vocês o que é essa área e toda a perspectiva que ela traz para a gente, não só em relação à física, mas, é claro, a todas as outras também ciências que a gente precisa para conseguir estudar, no caso, vida fora da Terra. E normalmente eu começo as minhas palestras com essa frase muito famosa do Carl Sagan, que é: se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço, que dá realmente aquela coragem para a gente perseguir esse grande mistério que é se a gente está sozinho no universo ou não. Então, para começar falando de astrobiologia, na verdade é uma pergunta assim, de onde a gente vem, para onde a gente vai, e se realmente existe vida fora da Terra. São umas perguntas muito fundamentais e que sempre estiveram presentes na humanidade. Então, não é uma área, assim, recente de pesquisa, ela é recente no sentido de você realmente tem ciência verdadeira sendo feita no momento, mas essas perguntas mesmo, elas datam mesmo com os gregos antigos, por exemplo. Então, a humanidade em si, como espécie, se pergunta há muito tempo se a gente está sozinho no universo. Então, dentro dessas perguntas, a astrobiologia vem para tentar fornecer alguma dessas respostas. Então, para isso é que eu dividi um pouquinho nas diferentes vertentes que a gente pode abordar esse tema. Então, a gente pode falar como a vida se originou e evoluiu. E isso é um ponto mais marcante na astrobiologia atual, que é você realmente estudar a vida na Terra, porque é a única que a gente conhece. Então, a gente tem aqui um laboratório imenso a ser estudado, com muita coisa ainda que a gente não sabe, então a gente precisa realmente usar a Terra como ponto de base para conseguir, então, pesquisar a vida fora da Terra. Que aí realmente vem a segunda parte: tem vida fora da Terra? E se tem, como que é essa vida? É uma vida super inteligente? Ou a gente está falando realmente de uma vida super simples, como bactérias ou arqueias? E, por fim, a gente também pode falar sobre o futuro da vida aqui na Terra. Então, não basta somente a gente olhar para o espaço, tentar, por exemplo, ver algum outro planeta para a gente morar, se a gente não cuidar do nosso. Então, na verdade, a astrobiologia acaba englobando todas essas questões. E vendo, inclusive, a própria Terra como centro também, não isolado do universo. Então, a gente não vê apenas o planeta, apenas a nossa biosfera, mas a gente também começa a ter a ideia do que o universo ao nosso redor influencia realmente o planeta como ele está hoje. Então, uma das formas de você definir a astrobiologia seria como esse estudo da origem, da evolução, da distribuição e do destino da vida no universo. Então, seria uma forma bem simples, assim, mais geral, de você conseguir definir essa ciência tão complexa. E um dos pontos mais interessantes é que ela é uma ciência inter e multidisciplinar. Então, um ponto muito importante: você não faz astrobiologia sozinho. Eu mostro aqui para vocês algumas das áreas que a gente pode englobar. Então, desde a astronomia, da parte de astronáutica, de radioastronomia, a própria parte de cosmologia, de como o universo surgiu, até, lógico, passando para a parte de biologia, então biofísica, genômica, microbiologia também é uma parte bem importante da astrobiologia. A parte de geologia, por exemplo, a parte de paleontologia, então como que a nossa biosfera evoluiu ao longo do tempo, por exemplo, como que é a geologia dos outros planetas, então o que a gente espera, onde a gente poderia procurar vida em qual região dos planetas. Então, tudo isso, e esses, de novo, são só alguns exemplos, porque a gente pode falar, por exemplo, de química também, a parte de humanas. Então, o que uma vida alienígena, no sentido de a gente descobrir o que isso vai trazer, o que vai impactar a humanidade, né, enquanto, como pessoas mesmo. Então, o que isso traz? Então, na verdade, tudo isso está junto com a astrobiologia,
Então, você precisa, na verdade, de vários cientistas para realmente conseguir abordar essa questão tão importante de se existe vida fora da Terra de um jeito mais completo possível. E eu mostro para vocês aqui também um pouco dos tópicos que a gente pode estudar. Então, desde o universo molecular, o sistema solar, que eu vou falar bastante nessa palestra, é fundamental porque está muito próximo. Quando a gente quer estudar as coisas muito longe, como exoplanetas, fica muito mais difícil, não só no ponto de vista de tecnologia, mas também pela distância. A gente não pode ir até esse planeta e tentar coletar uma amostra. Mas aqui no sistema solar a gente pode. Então, por isso que é tão fundamental a gente olhar para as nossas redondezas. Não só no planeta Terra, mas nos planetas mais próximos, nas luas mais próximas. Porque é onde a gente consegue pesquisar realmente com amostra. Então, pesquisar, por exemplo, in situ, a gente mandar alguém para lá para pesquisar. Então, por isso que é tão importante essa pesquisa do sistema solar, porque, na verdade, é que a gente está mais perto, então é muito mais tranquilo para a gente conseguir começar a explorar essa parte de vida. Aí, claro, detectar exoplaneta e tentar achar vida nesses ambientes também, que eu vou falar um pouquinho. Origens da vida também, um dos pontos mais fundamentais. Eu não vou abordar muito aqui, mas qualquer coisa eu tiro alguma dúvida que eventual surgir. Extremófilos, eu vou falar rapidamente, então, que seriam esse tipo de vida que a gente procura. Vou explicar por que exatamente esse, não é nada, assim, muito específico, mas aqui, na verdade, seria mais fácil de achar um tipo de vida assim, tá? Bioassinaturas, então, como a gente procura. E, claro, ação humana na Terra eu não vou discutir aqui no momento, mas a questão é, se a gente não olhar para o nosso planeta, não vai dar tempo também a gente sair procurar outro, porque não é tão simples assim achar um ambiente tão habitável para o nosso gosto, o gosto dos humanos em si. Como vocês vão ver, tem ambientes que talvez não tenham uma vida tão inteligente, mas você pode simplesmente ter alguma bactéria, isso já é muito interessante. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é vida, que é um dos pontos mais centrais da astrobiologia, mas bem pouco porque eu não sou bióloga. Infelizmente, esse é um tema ainda muito controverso. A gente ainda não tem uma definição única, então realmente é um tema que precisa ainda de muito estudo. O que eu apresento aqui para vocês é a definição que a NASA usa, e que ela usa no caso mesmo para estudo de astrobiologia. Então seria, a vida é um sistema químico autossustentável capaz de evolução darwiniana. O que isso quer dizer? Que a gente acaba tendo reações químicas, a gente consegue sustentar, então a gente está, na verdade, em desequilíbrio termodinâmico com o ambiente, que também seria um jeito de identificar a vida, e a gente está, então, sendo influenciado pela evolução darwiniana. Então, como você não tem uma definição, já é algum tipo de empecilho para você procurar vida. Então, como é que você procura vida alienígena se você não sabe o que é vida? Então, para tentar solucionar um pouco, a gente tem algumas diretrizes. Então, por exemplo, a gente pode procurar por ordem e estrutura, nesse caso, RNA e DNA, que são, né, a base de toda a vida aqui na Terra. Se a gente achasse alguma macromolécula em algum ambiente com tal complexidade, é muito provável que seja vida, porque é difícil você formar moléculas assim tão grandes, né, com essa complexidade, sem uma vida realmente fazendo isso. Então, seria uma das formas de a gente conseguir identificar a vida sem realmente ter uma definição específica. Fora, é claro, reprodução, crescimento, energia, resposta ao ambiente. Então, tem que ser algo que você vê que muda o ambiente, que interage com o ambiente. Então, por exemplo, pega alguns elementos do ambiente, transforma em outros. Então, isso seria jeitos de identificar a vida. Já adianto que não é tão simples, a gente tem muita vida aqui na Terra que a gente não conhece. Eu conheço o caso, por exemplo, de extremófilos, que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, são esses micro-organismos, eles foram coletados no deserto do Atacama. E se você não conseguir, na verdade, colocá-los numa solução que eles consigam se alimentar, você acaba não vendo nada na amostra. Então, não é que não tem vida, mas você não consegue reconhecer. Então, novamente, é um dos pontos principais de você procurar vida fora da Terra, mas ainda é um ponto que tem que ser muito estudado, porque realmente a gente tem essa dificuldade, ainda mais fora da Terra, de realmente detectar com toda a certeza que tem algum tipo de vida ali. Tá bom, mas aí vem aquela questão, que tipo de vida procurar? Normalmente as pessoas esperam esses alienígenas todos poderosos, com naves enormes e não sei o quê. Claro que todo mundo espera, não vou falar que eu também não, mas a gente acha que esse tipo de vida seria um pouco mais difícil de existir. Eu vou tentar explicar um pouquinho. E além disso, a gente também não poderia começar a procurar do nada. Então, a ideia é procurar a vida como a gente conhece. E quando eu digo vida como a gente conhece, eu estou falando vida baseada basicamente em carbono. Então, tem que ter uma vida que tenha carbono, como vocês viram, RNA e DNA é basicamente carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio. Então, esses elementos fundamentais que são o que formam a vida aqui, é que a gente espera encontrar lá fora.
Aí, normalmente, as pessoas falam, mas isso é arrogância. Não é arrogância. Parece, mas não é. Na verdade, a gente não tem outro tipo de vida, por enquanto, para se basear. Então, enquanto a gente não consegue achar vida lá fora, a gente tem que lidar com o que a gente conhece. E, de novo, eu volto a falar, por isso é tão importante estudar a vida aqui na Terra. Como vocês veem essas figuras aqui na direita, a salamandra mole mexicana e o peixe-bolha, eles poderiam estar em qualquer filme de ficção científica. Ou seja, a gente tem também muita vida estranha para a gente aqui na Terra, e que é vida, que poderia muito bem ser um perfeito alienígena em algum filme. Então, por isso que é importante procurar vida aqui, e por isso que eu reforço o estudo de vida na Terra, é fundamental, porque é a única base que a gente tem, não tem como procurar sem essa base. É claro que tem alguns grupos que sim, pesquisam um tipo de vida baseado, por exemplo, em silício, ou mais o nitrogênio, que eu vou comentar um pouquinho, mas aí realmente é mais difícil, porque você não tem nenhuma base, você tem que ser a parte de simulações, né, então você precisa de bastante simulações computacionais, é bem mais complicado, não é impossível, tá? Mas, de novo, a gente procura a vida como a gente conhece e provavelmente a gente está no caminho certo, que eu também vou falar um pouco por quê. Então, só para explicar o que são extremófilos, para quem nunca ouviu falar, são esses micro-organismos que suportam condições extremas. E por que eles são importantes? Porque, na verdade, o que a gente tem visto no universo é que não tem uma segunda Terra, por enquanto. A gente não conseguiu achar. Muito pelo contrário. Aí, quando a gente está vendo são ambientes de vários tipos de temperatura, vários tipos de pressão, sem oxigênio. Então, o que a gente faz? Para não ficar somente num tipo de vida mais evoluído no sentido mais complexo, e mais complexo não precisa nem ser, tipo, a gente posso estar falando até de uma árvore, por exemplo, então um pouco mais complexo, você precisa de um ambiente muito mais específico. Então, como a gente não tem muito disso no universo, a gente pode ampliar, na verdade, nosso busca do tipo de vida. Então, por isso que esses bichos são tão interessantes. Porque eles conseguem viver em um ambiente sem oxigênio, conseguem suportar baixas temperaturas ou altas temperaturas, conseguem hibernar por muito tempo. Então, se por acaso eles não têm acesso a um alimento naquele momento, ele consegue se conservar por até 40 mil anos, até conseguir ter acesso à água líquida, por exemplo. Então, por isso é tão interessante esse tipo de animal. Porque ele fica muito mais flexível, a gente consegue ser mais flexível no tipo de ambiente que a gente está procurando. Então, no caso aqui, eu estou falando um pouquinho da Deinococcus radiodurans, que é uma super bactéria, na verdade, incrível, que estava nascendo em regiões ali de usinas nucleares, ou seja, enquanto nós provavelmente morreríamos com um pouquinho só de radiação, essa bactéria, na verdade, consegue se reproduzir como nada tivesse acontecido, o que é muito interessante quando você pensa no espaço. Então, seria um tipo de bactéria que conseguiria, por exemplo, talvez sobreviver a uma viagem espacial por um asteroide, então, no caso, não estou nem falando assim, de ser levadas e transportadas por exemplo, as nossas sondas, mas você poderia, por exemplo, arrancar um pedaço do planeta e um tipo de bactéria assim que seja, consiga ser resistente à radiação, poderia, então, sobreviver algum tempo no espaço. E depois tem o tardígrado, que, para quem não conhece, ele é o bichinho mais querido dos astrobiólogos, porque ele consegue, na verdade, suportar mais de uma condição extrema ao mesmo tempo. Normalmente, os extremófilos são bem específicos. Então, por exemplo, você tem um extremófilo que é um ambiente muito salino, mas talvez ele não consiga suportar alta temperatura. No caso do tardígrado, ele consegue, na verdade, se adaptar a vários tipos de condições. Então, é um animal realmente muito resistente e muito estudado, e também até um pouco famoso. Então, para quem já viu o Homem-Formiga e a Vespa, eles apresentam o tardígrado, então, durante as suas viagens, na hora que eles vão para o mundo subatômico. Então, isso é bem interessante. Para quem viu também Star Trek Discovery, na primeira temporada também, eles fazem uma brincadeira com o tardígrado. Então, ele realmente é bem interessante por isso, ele é muito flexível, consegue sobreviver, já foi mandado para o espaço e voltou. Então, realmente é um animal muito querido dos astrobiólogos. E agora eu vou falar um pouco que seria mais a minha área de pesquisa, que é em relação à complexidade cósmica. Então, por que eu falei que a gente deve estar no caminho certo quando a gente procura vida baseada em carbono? Essa aqui a gente chama de tabela astronômica, que não tem nada a ver com a nossa realmente tabela periódica, e o que ela mostra, na verdade, é a quantidade de elemento químico que a gente encontra no universo. Então, como vocês podem ver, basicamente o universo é hidrogênio, 75%, que na verdade foi feito durante o Big Bang. Então, a primeira coisa que se forma no universo é principalmente hidrogênio. E um pouquinho do hélio, que é cerca de 24%.
Aí todo o resto, que a gente chama de tabela periódica, é o 1%, isso considerando só matéria bariônica. E o que é interessante? Se vocês conseguirem ver, você tem, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas o carbono, o nitrogênio e o oxigênio, na verdade, são um dos elementos mais abundantes fora o hidrogênio e o hélio. Isso a gente chama de chomps. Esses chomps são entre os elementos mais abundantes e são exatamente os elementos que formam toda a vida na Terra. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que, na verdade, o material para formar vida é exatamente o material mais abundante do universo. Então, por isso que a gente talvez não esteja tão errado em procurar vida como a nossa, porque carbono, oxigênio, universo, nitrogênio está realmente muito abundante em vários lugares do universo. Aqui eu mostro também a tabela periódica astrobiológica. Ela é interessante porque ela também mostra de onde vêm esses elementos. Então, só para comentar rapidamente, por exemplo, se vocês pegam aqui no canto esquerdo o hidrogênio, ele é basicamente do Big Bang, como eu disse, e aqui o segundo quadradinho mostra o uso biológico, então ele é essencial para a vida. E o que eu só queria comentar é que muitos dos outros elementos, na verdade, vêm das estrelas, tá? Estrelas de baixa massa, de alta massa, e quando essas estrelas morrem, que realmente aí no caso a supernova, por exemplo, você consegue energia suficiente para formar os outros elementos da tabela periódica. Então a ideia básica é que, na verdade, tudo que é feito pelo universo a gente acaba também usando, e de novo, com os elementos mais comuns, sendo os chomps, né? Então carbono, hidrogênio, que são os que mais se formam ao longo desses processos astrofísicos. E se você olha realmente as moléculas observadas, a gente já tem cerca de 200 moléculas observadas em vários tipos de regiões do universo, tá? O que você vê realmente são moléculas orgânicas. Então, muitas das moléculas que a gente usa aqui na Terra estão lá também. Então, isso reforça novamente por que a gente procura vida baseada em carbono. Porque essa química é muito comum. Eu tinha falado do silício, não sei se vocês conseguem ver aqui, você tem, por exemplo, só 2 moléculas com silício, então C4SI e mais embaixo o CiH4. O que isso quer dizer? Que o silício, na verdade, aparentemente não forma muito moléculas. Então, mesmo que você pudesse pensar numa vida formada em silício, ela deve ter seria né, muito mais difícil de existir, porque, na verdade, você não consegue que o silício faça muitas ligações. Então, você não consegue uma complexidade de moléculas com silício. Então, por isso, de novo, que o carbono é tão importante quando a gente fala de observar a vida fora da Terra. Porque provavelmente vai ser uma vida baseada em carbono também, e provavelmente com água líquida, como solvente. Aliás, a água também já foi observada, tá, no universo, e é, na verdade, uma das moléculas mais abundantes. Então, a gente também consegue água em todo lugar que a gente olha. A grande questão, lógico, é se ela vai estar no estado líquido para conseguir que a vida se origine. E dentro dessas moléculas, que a gente pode falar das moléculas prebióticas, que essas são que a gente tem um pouco um olhar mais cuidadoso em relação à astrobiologia, porque são as moléculas que foram necessárias para as origens da vida e que estão presentes até hoje nos seres vivos. Por exemplo, os aminoácidos ou as nucleobases. Então, essas moléculas a gente também consegue observar no espaço, que, de novo, reforça a importância de procurar uma vida como a nossa, e como a gente realmente está no caminho certo de entender a vida dessa forma, porque esse material está lá. Então, por exemplo, aqui eu falo da formamida, e esse é um experimento do Saladino e outros colaboradores de 2015, e ele mostra que a partir da formamida, quando você tem essa molécula no meteorito, e se você tiver uma irradiação de prótons, na verdade você forma todas as nucleobases e vários aminoácidos que estão super necessários para a vida na Terra. Então, ou seja, todo o material que você precisa para formar a vida não é exclusivo da Terra, muito pelo contrário. Ele está em qualquer lugar e muito provavelmente foi entregue à Terra a partir desses asteroides e cometas que acabaram colidindo com o nosso planeta. Então, isso também é um ponto muito importante em relação às origens da vida. A Terra, nesse ponto, ela não é tão específica, porque todo o material para formar a vida estava lá fora. A Terra, obviamente, gerou as condições necessárias, mas não necessariamente todo esse material se formou aqui depois. Ele pode já ter sido entregue pronto através de, por exemplo, cometas, tá? Mas aí, no caso, então, onde estão todas essas moléculas que são tão importantes para a vida? E a resposta mais simples é realmente em todo lugar. Aqui eu coloquei uma foto super interessante, todas elas estão no infravermelho, tá? Não é no nosso visível,
São fotos tiradas pelo telescópio Spitzer, telescópio espacial, e aqui você tem vários tipos de ambientes. Então, bem no começo, aqui no ponto, por exemplo, a gente tem uma galáxia. No outro canto, a gente tem uma nebulosa planetária, que seria o fim de uma estrela. Em todos esses ambientes, você consegue encontrar essas moléculas que são importantes para a vida. Então, por exemplo, essas nuvens moleculares, você consegue, no caso à esquerda, a nebulosa de Órion, e depois você tem os pilares da criação, você consegue encontrar diversas moléculas super importantes, diversas moléculas orgânicas, e esses ambientes são os berçários das estrelas. Então, a partir dessas nuvens, elas vão começar a se condensar em regiões específicas, onde tiver um pouco mais de matéria, ou tiver alguma perturbação por algum choque de uma supernova, alguma coisa assim, e a partir desses ambientes, então, você vai ter uma formação de novas estrelas e novos ambientes, sistemas planetários. Mas já aqui você consegue encontrar essas moléculas importantes. E aí eu queria citar uma descoberta bem recente desse ano, que continua rendendo muitos artigos, mas nesse caso é uma notícia sobre o projeto Gotham, para quem gosta do Batman. Na verdade, é uma observação com o telescópio Green Bank, de 30 metros, e eles observaram a nuvem molecular de Taurus, que é a TMC1, e já produziu 9 artigos com várias espécies que nunca foram identificadas antes no espaço, como vocês podem ver aqui embaixo, muitas delas aromáticas, e nesses anéis de benzeno. E por que isso é importante? Porque isso realmente relembra as bases do RNA e do DNA. Então, a ideia é que essas bases também, embora o DNA e o RNA, obviamente, não esteja no universo, né, só no caso na Terra, por enquanto que a gente saiba, mas as bases para formá-los já foram descobertas, por exemplo, na TMC1, o que já se esperava, mas a gente não tinha observado ainda, que na verdade são moléculas mais complexas, então as linhas de emissão são um pouco mais fracas, então por isso fica um pouco mais difícil de observar. Mas é que quem quiser depois tiver interesse, esse link mostra esses novos artigos que já estão públicos, então é bem interessante quem quiser acompanhar e gosta da parte de astroquímica. E aqui um pouco... Sim. Tem 2 perguntas aqui no chat. Prefere que faz agora ou depois? Pode fazer. Primeiro, o Geada perguntou como é que descobriram os elementos. Como você falou? Como descobrir esses elementos? Que tipo de técnica? Tá, ok. Eu deixei bem no finalzinho se alguém perguntasse, mas eu posso mostrar no final, mas eu vou tentar explicar mais ou menos agora. A ideia é assim, se você pensar, por exemplo, em fogos de artifício, por que eles têm cores diferentes? Porque eles são feitos de elementos diferentes. Isso mesmo, Newton já tinha percebido a natureza da luz, você tem vários cientistas que perceberam que se você, por exemplo, queimar um pouco de magnésio, ele vai brilhar de um jeito, e se você passar essa luz por um prisma, você vai ver, na verdade, linhas bem características. Por exemplo, se você abre a luz do sol com um prisma, ou mesmo com arco-íris, você vê, tipo, todas as cores do arco-íris, que é o que a gente chama. Mas, na verdade, se você pegar, por exemplo, um único elemento e fizer isso, você vai ver, tipo, linhas específicas, você não vê, tipo, todo o arco-íris. Então, eu explico um pouquinho mais no final, mas a ideia é essa. Cada um desses elementos e dessas moléculas tem uma região específica onde vai emitir. A gente sabe um pouco disso por causa da mecânica quântica. Então, muito da quântica explica porque onde estão essas linhas. Então, na verdade, é um dos grandes problemas também para a área de astroquímica. Você tem moléculas complexas que você não sabe no que a gente chama de espectro. Você não conseguiu calcular todas as emissões, onde vão cair essas transições. Então, isso já fica um pouco bem mais difícil de você conseguir observar. Mas a ideia é que eu talvez até ajude aqui um pouquinho, ó, por exemplo, não sei se você consegue ver esse aqui mais ou menos do meio, que aqui eu tô falando que é o CH3OH, mas todas as outras que não estão identificadas é o HNCO, que eu estudei. Então, o que você faz? Você observa, né, no caso meu é uma nuvem, um núcleo molecular quente, é como se fosse aquela primeira nuvem que eu mostrei, só que já tem uma estrela dentro que está mandando energia. Então, essas moléculas vão absorver energia e vão reemitir. Você está vendo, então, a intensidade e a posição em que essas moléculas estão reemitindo essa energia. Então, a ideia é que cada molécula está emitindo em algum lugar. Então, por exemplo, essa aqui a gente sabe que é o CH3OH. E aqui no meio, que não dá para ver direito, mas é o HNSO. E tem outro pico que também é o CH3OH. Então, você acaba tendo várias bases de dados
onde essas moléculas já foram observadas e qual que é a posição dela, qual que é a frequência. Como se fosse você mudar a frequência de rádio mesmo. Você observa num certo intervalo de frequência e aí você vê essas linhas, né? Não é uma imagem bonita, né? Normalmente a gente gosta de imagem bonita, mas a gente, na verdade, passa isso por um gráfico, então você está vendo a intensidade da emissão. E esses picos correspondem a diferentes moléculas. Isso realmente é um trabalho muito complexo. Se você pega realmente essas regiões, você tem linhas muito fracas, muitas linhas, até, por exemplo, aqui no canto, essa aqui com asterístico, provavelmente é o SO2, mas ela está muito larga. Então, quer dizer que ela deve ter contaminante. Então, na verdade, você ainda não sabe quais são todas as moléculas que estão emitindo, porque realmente precisa uma baita simulação quântica, um baita cálculo mesmo, que quanto mais complexa a molécula, mais difícil é você fazer esse cálculo quântico para saber exatamente onde ela está mentindo. Mas também tem a parte laboratorial, tem também todo um outro tipo de estrutura para tentar identificar essas diferentes emissões. Eu acho que deu para entender, não sei, mas se não eu volto para o final, que eu tenho umas imagens disso. Não, tranquilo, qualquer coisa deu para entender sim. Tá. Aproveitando, tem mais 2 perguntas aqui. Prefere que faça agora? Pode fazer. Pro final? Não, pode fazer. Então, aqui, deixa eu pegar. A Júlia Santos perguntou: quanto à origem da vida, é comum levar em conta o experimento de Miller e Urey? Sim, foi uma grande base, né, de como que você, a partir de moléculas, né, que não totalmente abióticas, você conseguir formar aminoácidos e nucleobases. Sim, é totalmente válido. É que, claro, quando você fala de origem da vida, você, na verdade, tem muitos mais experimentos, muitas simulações também, que é um ponto também muito importante. Você, provavelmente a gente nunca vai saber, provavelmente não, né? A gente nunca vai saber como a vida se originou, porque não tem registro histórico. Na verdade, você tinha um ambiente ainda que estava com muito tectonismo, você não tem rocha para a gente estudar. Então, mesmo o primeiro organismo, provavelmente a gente nunca vai ter um fóssil que nos diga qual que foi. E as origens da vida começaram provavelmente mais de uma, tá? Não significa que foi uma única vez que a vida se originou e essa é a vida realmente que agora domina a Terra. Não. Você pode ter tido, na verdade, vários focos diferentes até que um tipo de vida se sobressaísse e continuasse. Mas sim, esse experimento é um clássico, foi uma das primeiras vezes, eu acho que deve ter sido a primeira vez que você realmente abordou de forma científica concreta, porque tinha os outros experimentos de você, por exemplo, estampar a carne. Então, tampa uma carne, aí nasceu larva lá. Então, foi, nossa, a vida surgiu do nada. Não, né? A gente só não tinha essa ideia do ambiente microscópico. Você não tinha microscópico na época. Então, na verdade, acho que o experimento Urey Miller foi um grande marco, que foi realmente a primeira vez que você conseguiu fazer um sistema fechado, então, que evitasse, né, um contaminante de fora para conseguir simular como a vida poderia ter se originado. Obviamente, hoje já avançou bastante. Então, como eu disse, naquele caso ele pegou uma amostra bem simples e você formou vários dos elementos das moléculas importantes. A gente já sabe que isso hoje é possível, inclusive, no espaço, então não precisaria nem estar naquele ambiente específico. Então, mas assim, é um dos pontos mais importantes. Certo. E para aproveitar aqui a última, Rafael Pereira perguntou: numa palestra anterior, a professora falou que o universo é isotrópico e homogêneo. Assim, poderíamos considerar que por este motivo, todas as regiões do universo teriam todos os tipos dos elementos? Olha, sim, mas a questão não é por causa de como o universo é. Na verdade, você só tem basicamente hidrogênio no começo e você vai formar estrela. E as estrelas que vão fazer os outros elementos químicos, elas são basicamente fábricas iguais. Então, você consegue formar quase até o ferro, com muita dificuldade, assim, até o ferro, em estrelas de baixa massa, e aí os outros elementos mais pesados nas supernovas em altas massas. Mas isso é o ciclo de reações de fusão, e isso não muda realmente em relação ao universo, porque é meio que como o universo é. Então, não é a questão de se ele muito ser isotópico e homogêneo, não, é porque você acaba tendo realmente o hidrogênio, e a hora que forma estrelas, você acaba formando mais elementos. O que tem, sim, de diferente é em relação aos ambientes, vamos supor, mais antigos. Quando você olha objetos bem antigos, bem distantes, na verdade, você teria, teoricamente, poucas estrelas ainda. Então, o que você vê é que você, basicamente, é bem mais hidrogênio e menos dos outros elementos. E quando você vê objetos mais próximos, a gente fala que a metalicidade é maior.
Então, porque, na verdade, várias gerações de estrelas passaram e você tem, então, um aumento de elementos mais pesados. No caso da vida em si, isso é importante do ponto de vista que você já tem que ter carbono suficiente para formar suas moléculas. Mas isso deve ser realmente uma coisa, teoricamente, assim, muito simples e muito rápida. Se você pega esses... Eu acho que... Eu não lembro realmente as galáxias mais antigas que você já consiga ver algum tipo de molécula assim, mas eu acredito que realmente seja muito rápido. Eu trabalhei com galáxias, tipo, há bilhões de anos de distância, você já vê moléculas complexas. Então, eu não acredito que para a vida seja muito importante em relação à idade, assim, obviamente, quanto mais antigo foi que eu falei, menos elementos. Então, mesmo algumas regiões da galáxia, você tem estrelas mais novas, que já passaram, então, por várias gerações. Então, esses ambientes são mais ricos do ponto de vista de formar vida, porque você tem mais material disponível. Mas não é em relação, acho que tanto ao universo, assim, a diferença de se ele é isotópico ou não. A questão mais é porque vai ter estrela de qualquer jeito, só que você precisa só de gerações para você ter mais material um pouquinho mais complexo, como o carbono. Acho que é isso. Mais alguma coisa? Tem mais umas aqui, só que vamos deixar mais para frente, senão bom. A gente pôr qualquer coisa, daqui a pouco eu interrompo, quando juntar uma quantidade boa aqui. Tudo bem, imagina, eu vou tentar responder todas. Então, como estava falando, então essa aqui é a HNCO, meu artigo recentemente publicado, faz umas 2 semaninhas. Então, eu observei 42 transições. Então, quando a gente fala de como observa, então, na verdade, cada pico desse é uma transição dessa molécula. Então, a gente sabe porque tem já a conta feita, tá já na base de dados. Mas eu consegui ver o HNSO. Ele é uma molécula bem simples, mas, na verdade, ele pode também estar ligado à formação de nucleobase. Ele pode formar a citosina dentro, é claro, daquele grupo de reações feitas no universo, no espaço, tá? Não estou falando de reações de ambiente tipo Terra, eu estou falando realmente esses ambientes provavelmente de grãos. Na verdade, o que essa nova geração de astroquímica mostrou que você está precisando muito de uma física, de uma química de grãos. Esses grãos de poeira que você tem nessas nuvens, na verdade, é uma temperatura realmente um pouco mais fria, mas você consegue fazer reações químicas na superfície. E você não tem isso muito estudado ainda. E mesmo essas moléculas que eu mostrei anteriormente, elas são a prova disso, porque ia ser muito difícil, né, por causa da distância entre elas, e mesmo por causa da temperatura, ou de raios cósmicos, a gente fala energia, você formar isso em fase gasosa. Então, o que a gente acha mesmo é que a química de grãos agora vai ser a nova grande querida da astroquímica, que vai realmente revelar muita coisa sobre essas moléculas no espaço. Aí eu mostro um pouco agora fotos bonitas do remanescente supernova, a nebulosa do Caranguejo, lado esquerdo, e da nebulosa planetária, que é o final da vida das estrelas. A supernova, a vida de estrela de alta massa, que é onde você vai formar os elementos mais complexos, maiores, né, da tabela periódica. E a nebulosa planetária é o final de uma estrela tipo Sol, então uma estrela de baixa massa. Você tem mais ou menos só até o ferro ali formado, você não consegue formar muito mais coisa nessa estrela, porque você não consegue a pressão e temperatura suficiente por causa da baixa massa. Mas o que é importante nisso? É que quando você tem esses ambientes, na verdade, a morte das estrelas, ela devolve essa matéria para o universo. Então, tudo que foi formado nela, o que foi acumulado ao longo do tempo por ela, acaba sendo devolvido ao universo. Então, você tem, na verdade, mais formação de moléculas. Isso vai depois gerar uma nova estrela com um novo sistema planetário. Então, na verdade, é um ciclo que realmente nunca acaba. Ele está sempre em continuação. E nesse ponto vem, então, os discos protoplanetários. Aqui tem algumas imagens de alguns. E esse, assim, então, você já tem a estrela se formando e você vai começar a formar os planetas. E, na verdade, os grandes pontos agora, né, da astroquímica é realmente descobrir como é que você tem as moléculas formadas, né, essas importantes, essas prebióticas, já na fase de nuvem, e como é que elas conseguem continuar nos discos, e como é que, a partir desse disco, elas são distribuídas nos planetas que estão se formando. Então, tudo isso é uma nova área, uma área muito recente, agora com o telescópio ALMA, por exemplo, que na verdade é uma cadeia de vários telescópios de rádio, você acaba tendo uma visão totalmente nova, né, desse campo. A gente tem que conhecer um pouco mais a formação do sistema solar, mas você ver planetas em formação é muito importante para realmente descobrir como eles se formam. E tem várias questões envolvidas, tipo, como que você... Tipo, onde que tem mais água nessa parte? Porque a Terra é até um pouco seca, mas a água, na verdade, a gente acha que veio de cometa. Porque nessa primeira parte, quando você está formando planetas,
qualquer planeta próximo da estrela acaba tendo menos água, menos voláteis, porque a radiação empurra essas moléculas mais leves para regiões mais externas. Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente estuda a vida lá fora da Terra, tá? Mas, como vocês podem ver, são várias áreas diferentes, então eu estou tentando dar uma pincelada em todas. E aí, no caso desses cometas e asteroides que eu comentei, são eles que, então, provavelmente trouxeram o material necessário para as origens da vida aqui na Terra, e a gente espera também em outros lugares. Então, esse é o 67P, Churyumov-Gerasimenko. Ele é famoso porque, recentemente, ele foi visitado pela sonda Rosetta, da União Europeia Espacial. Muito interessante, conseguiram pousar o módulo e perceberam que 45% dele é feito de orgânicos, são moléculas orgânicas. Então, por exemplo, a glicina, que é o aminoácido mais simples, foi detectado nesse cometa. Então, de novo, esse material para formar vida está presente em qualquer lugar. E eu vou só falar agora um pouco sobre os meteoritos, porque eles são fundamentais, às vezes até meio negligenciados, mas na verdade são os últimos vestígios desse material no espaço que a gente tem aqui na Terra. Então, a gente já está aqui na Terra. Isso é fundamental, de novo, para quê? Para usar um laboratório e fazer diversos tipos de testes possíveis para entender a detecção, né, do quanto de cada molécula tem ali dentro, como é do que ele é composto, e aí depois, obviamente, tentar estimar como que ele foi formado. Então, quais são as reações de formação e destruição dessas moléculas, tá? O Murchison, de longe, é um dos meteoritos mais famosos, porque ele realmente é rico nesses tipos de moléculas. Então, por exemplo, aminoácidos, os hidrocarbonetos, purinas e pirimidinas fazem as bases do DNA, já estão presentes. Então, por isso que é tão importante de ser estudado. Inclusive, foi onde foi detectada pela primeira vez açúcar. Isso é recentemente, isso é de 2019. Uma matéria que saiu na revista, no site Astrobiology Web. Super recomendo para quem gosta da parte de astrobiologia. Eu uso bastante, porque ela vai, todo dia você acaba saindo algum tipo novo de artigo. Então, é super confiável e ela vai mostrando, então, todos os diferentes artigos em relação à astrobiologia que vão saindo. Então, por exemplo, o açúcar também foi detectado no meteorito. E, de novo, falando rapidamente sobre mim, a questão que eu mostro das outras galáxias. Então, na verdade, no meu mestrado e doutorado, eu trabalhei com mais de 206 galáxias, mais próximas e mais distantes. Não vou entrar em detalhes, mas aqui só para vocês verem os gráficos, que são como eu realmente vejo essas galáxias. Eu sempre falo que essa galáxia NGC 325, eu vi ela a primeira vez com essa foto bonita em alguma palestra que eu dei recentemente, que eu nunca nem tinha olhado a foto. O que a gente vê, na verdade, são esses gráficos, que é, de novo, uma forma de ver como é que a gente consegue detectar essas moléculas. Então, na verdade, esses picos que vocês veem, a gente chama de banda, então não é nenhuma molécula. Na verdade, são várias moléculas que a gente ainda não sabe quais são, então também é uma grande área em expansão. A gente não sabe o que é. A gente sabe que é algo tipo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, que a gente chama de PAH, o hidrocarboneto policíclico aromático. Então, são vários anéis de benzeno, e quando eu digo vários, pode ter mais de 100 átomos de carbono nessas moléculas, tá? E o que eu estudei um pouco, então, como que elas estão lá, e eu já vi, inclusive, uma diferença que mostra que você tem já nitrogênio nesses anéis. Então, tem nitrogênio dentro, que é basicamente o princípio para você formar RNA e DNA, que é a incorporação de nitrogênio no lugar do carbono desses anéis. Então, você já tem esse tipo de complexidade em outras galáxias. Então, que reforça que realmente, se não tiver vida, o universo é um grande desperdício de espaço. Tá bom, mas agora onde e como procurar por essa vida? Então, eu quero falar um pouquinho sobre as bioassinaturas, que elas vão entrar logo mais em evidência, com uma melhoria da nossa tecnologia, a verdade. Mas o que é isso? Bioassinatura é alguma coisa que a gente detecta que não é feita por algo que não seja vivo. Então, por exemplo, mesmo se você detectar água líquida, ou vapor de água num exoplaneta, numa atmosfera, isso dá uma ideia que o planeta pode ser habitável, mas não garante que realmente seja. Então, o que a gente procura é alguma molécula, algum outro tipo de assinatura que nos diga com certeza que ou tem vida nesse ambiente ou não teria outra explicação para a existência daquela assinatura ali. Então, por exemplo, no caso da Terra, a questão da presença do O2, do oxigênio, com um gás redutor. Então, o que isso quer dizer? Alguma coisa
está mandando esse gás, por exemplo, o metano, no caso da Terra, está mandando o metano para a nossa atmosfera. Na verdade, o Carl Sagan, em 1990, durante um voo flyby, que a gente chama, da sonda Galileu, se eu não me engano, que ela precisava pegar o impulso gravitacional para sair da órbita da Terra, ele falou, aponta o espectrógrafo para a Terra e vamos olhar a nossa atmosfera. E aí ele quase que não conseguiu provar que tinha vida na Terra, mas a questão é que a quantidade de metano estava ordens em ordens, centenas de ordens de grandeza muito maior do que qualquer processo que a gente poderia assumir que causasse a liberação do metano. Então, isso prova que realmente ou teria vida aqui na Terra ou não teria alguma outra explicação, ou alguma outra fonte de metano. Então, na verdade, essas bioassinaturas ainda são realmente ainda pouco entendidas. Você não tem ainda uma molécula única que todo mundo gosta e afirme, ok, se você achar isso, você com certeza tem vida. Mas o que você tenta fazer, então, é procurar mais de uma. Então, por exemplo, o O2, junto com o gás redutor, que deveria, o O2 teria que realmente reagir, e você não conseguiria ver o metano. Então, a presença desses dois gases numa atmosfera já é bem interessante, já acende aquele alerta que provavelmente deve ter alguma vida nesse planeta, né, no caso aqui na Terra. Mas sugeriram, por exemplo, a clorofila, no caso que é o pigmento verde das plantas, bem interessante também, é uma molécula mais complexa, só está ligada aqui com a vida, mas vale lembrar que, apesar de as plantas serem totalmente fundamentais para a vida na Terra, elas são realmente recentes. Se você pega nossos primórdios, o que basicamente você tem é bilhões de anos de micro-organismos, e você não tinha, tipo, clorofila, ou mesmo não necessariamente O2 na nossa atmosfera. Então, volta aquele ponto, às vezes você está vendo um exoplaneta sem clorofila ou sem oxigênio, não quer dizer que não tenha vida, só está em um estágio de vida que a gente não consegue identificar por essas duas moléculas. Então, por isso que é um tema tão complicado. O beta-caroteno é aquele pigmento alaranjado da cenoura, e ele é interessante porque ele é muito bom para você prevenir a radiação. Então, por exemplo, a gente espera que vida em Marte, por causa, como você não tem uma atmosfera que bloqueia a radiação, ela teria, por exemplo, que usar algum tipo de beta-caroteno, algum outro tipo de molécula que consiga preservar, então, um pouco essa estrutura e defender essa vida da radiação. Então, são só alguns exemplos. Aqui, por exemplo, para vocês terem ideia, que a gente já tem alguma detecção, sim, tá, de atmosferas. A água já foi detectada em um Júpiter quente, que a gente chama. E aqui, mais recente, esse aqui também é de 27 de abril desse ano, esse artigo que saiu, que detectaram pela primeira vez o radical OH nesse planeta, o WASP-33b, um planeta tipo Júpiter, então ele é um gasoso, super quente, porque está muito próximo da sua estrela, então é uma temperatura de cerca de 2.500 graus Celsius na superfície. Provavelmente não tem vida nenhuma, lógico, em gasosa, na verdade, a gente não espera que tenha vida nesses planetas gasosos, porque não tem, por exemplo, água líquida, não tem como você conseguir um lugar que concentre essas moléculas para ter uma complexidade. Mas, mesmo assim, isso mostra já um pouco que a gente já está lidando com a detecção de atmosferas em exoplanetas, tá? Isso ainda é muito recente, foi o que eu disse, ainda mais quando a gente está falando de planeta rochoso, que nem a Terra, né, pequeno e rochoso, a gente não tem ainda tecnologia por enquanto. A gente espera que a próxima geração de telescópio consiga, sim, observar um pouco desses exoplanetas, então a gente vai tentar procurar por essas bioassinaturas. E aí eu queria comentar sobre a fosfina, que ela tem sido bem recente em relação a Vênus, vocês já devem ter ouvido falar, e ela realmente está sendo uma molécula bem interessante quando a gente fala de bioassinatura. Não é única, é claro, mas pelo visto ela realmente tem sendo considerada bem importante, e é uma área de estudo que está crescendo. Então, essa fosfina, o PH3, ela é produzida aqui na Terra por micro-organismos sem a presença de oxigênio, então, por exemplo, em pântanos. Na verdade, aqui na Terra, ela está estritamente ligada à vida, então por isso que é uma molécula bem interessante. Você não conseguiria explicar a fosfina se você não colocasse a vida no meio para produzir. E, na verdade, ela é palco de várias lendas, como o boitatá e mãe de ouro, para o pessoal mais do sul do país, que a gente chama de fogo-fato. Então, como ela é super tóxica e super inflamável, então, se você acaba liberando muita fosfina da atmosfera, ela entra em combustão espontaneamente, faz essa luz meio azulada, meio amarelada. Inclusive, para quem gosta da Disney, é o que explicaria essas luzinhas que a Merida vê. Então, na verdade, essa luzinha é basicamente fosfina,
que vem da decomposição de corpos ali daquele material orgânico por esses micro-organismos. Então, a hora que ela entra em combustão, ela acaba brilhando e é combustão espontânea. E a ideia de ter essa fosfina, então, em Vênus, ela realmente surgiu com um grande potencial da presença de vida. Obviamente, esse artigo que o pessoal produziu ainda está sendo analisado, você tem muita gente ainda tentando rever essas observações, então tem bastante controvérsia, mas isso só mostra realmente a importância de você ter esse tipo de estudo. Então, a ideia é que a forma como ela foi detectada, se realmente essa detecção ocorreu, você então tem uma alta abundância de fosfina, que ou é um processo geológico, a gente não faz ideia do que seja, ou pode realmente ser uma presença de vida em Vênus, que realmente é um ambiente que a gente não esperaria. Porque, na verdade, é um ambiente sem oxigênio e um ambiente extremamente ácido. Ácido no ponto que realmente você tem chuva de ácido sulfúrico. Então, não se espera uma vida em Vênus, a não ser, é claro, que vem essa ideia de micro-organismos nas nuvens. Então, aqui é um trabalho da SIGA, de 2020, e mostra mais ou menos aqui que, então, você poderia ter um tipo de vida a cerca de 50 a 60 quilômetros de altitude na atmosfera de Vênus. E aí, esse tipo de vida estaria liberando a fosfina. Então, é ainda um estudo controverso, mas teve um outro grupo que revisitou os dados da Pioneer. A Pioneer foi uma sonda lançada para Vênus na década de 70, que fez a medição das moléculas da atmosfera antes que ela se desintegrasse, e na verdade o que eles detectaram realmente acho que tinha fosfina já ali. Então isso também está ampliando muito a nossa visão, a nossa perspectiva em relação a Vênus, e já estão pensando em sim mandar uma nova missão, uma nova sonda para o planeta, para a gente conseguir então ter mais ideia e tentar medir essa fosfina com uma maior certeza. Então, tomara que seja provavelmente mais uma presença de vida, acho que é a primeira, né? Normalmente o pessoal fala muito de Marte, mas Vênus agora veio, passou um pouco na frente, a gente está bem esperançoso que realmente tenha vida em Vênus. Mas Marte, é claro, sempre esteve, né, no nosso imaginário, vários filmes já mostraram possíveis vidas em Marte. Na verdade, tem bastante molécula orgânica também, o que já é um sinal positivo. Tem água líquida a 20 km abaixo do gelo, então, na casa, essa calota já detectou água líquida. Mas a grande questão, na verdade, de Marte é que, no passado, mesmo antes da Terra ser habitável, é possível que Marte tenha sido. Então, ele, na verdade, tinha um efeito estufa absurdo que permitia água líquida no planeta. Então, isso é importante porque, na verdade, mesmo a Perseverance, para quem não viu, foi uma sonda que chegou também esse ano, lá em Marte, essa é a primeira imagem com alta resolução, e ela vai realmente tentar descobrir isso. Será que a vida realmente não se originou em Marte e veio para a Terra? É possível, esse tipo que a gente chama de panspermia é totalmente possível. Então, Marte, na verdade, já pode ter sido habitável, pode sim ter tido vida, e por esses choques de asteroides, acabaram arrancando um pedaço da superfície de Marte, que chegaram na Terra e que podem sim, então, ter colonizado o nosso planeta. Então, na verdade, os nossos ancestrais seriam marcianos. É uma hipótese, é bem complicado, obviamente, se provar, você vai precisar muito de estudo ainda, mas isso é algo que as próximas missões também pretendem ver, se já teve vida em Marte. Hoje, então, as condições são um pouco ariscas ainda, a gente não acha muito plausível, não que seja impossível. Então, como eu disse, tem aquele lago, que na verdade é uma salmoura, então é um lago super salino mesmo, é como se fosse quase uma lama, mas pode ser que tenha assim. A gente tem, por exemplo, ecossistemas na Antártica, que você tem vários metros de gelo, e lá você tem um sistema isolado que você ainda tem micro-organismos. Então, todo esse estudo, na verdade, é importante realmente para a gente conseguir esses análogos em outros planetas. Então, não se sabe ainda se tem vida em Marte, é um pouco mais difícil hoje, mas se acha assim que já teve. E as novas missões já estão indo já com esse olhar para tentar detectar se houve ou não algum fóssil. Aí eu falo um pouco também sobre a questão das luas geladas. Quando a gente fala de vida fora da Terra, é difícil pensar realmente algo muito próximo da gente. Então, tudo bem, Marte, agora Vênus, mas também você tem as luas de Júpiter e de Saturno, e elas são muito importantes. Porque, de novo, são mais perto, então a gente pode ter uma ideia bem melhor do que está se passando nesses ambientes. E elas são, na verdade, luas com oceano líquido. Então, na verdade, você tem a parte do seu centro, um oceano líquido global, que pega a lua inteira, e uma camada de gelo, que protege esse oceano. Você não tem uma iluminação do Sol, porque elas estão muito distantes, mas, na verdade, você tem a força de maré com os gigantes.
Então, essa força de maré acaba esquentando o interior dessa nuvem, que acaba gerando esse movimento tectônico, e você, então, tem uma fonte de energia que é necessária para a vida. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas eu tenho isso aqui, ó, que são, na verdade, as fontes hidrotermais. E essas fontes, na verdade, a gente acha que a vida se originou aqui, nesse tipo de ambiente aqui na Terra. Então, por isso que, de novo, eu volto a falar sobre vida na Terra, porque é fundamental, especialmente a questão da parte dos oceanos. Então, essas fontes hidrotermais, a gente acha que foi realmente onde a vida se originou, porque você tinha, então, essa energia disponível para a vida realmente começar, e você pode ter esse tipo de ambiente também nessas nuvens. Então, seria realmente bem, assim, esperado você encontrar um tipo de vida num lugar que você sabe que tem água líquida, provavelmente salgada também, pelo que a gente tem visto nas sondas, tá? E coberta, então, por essa camada de crosta de gelo. Mas esses ambientes, então, poderiam, sim, também conter vida. Essa aqui é Encélado, que é a lua de Saturno. Ela tem uma camada bem mais fina desse gelo, mas também a lua inteira é coberta por esse oceano líquido, com provavelmente também essas mesmas fontes hidrotermais e provavelmente também vida. E, na verdade, essas plumas que vocês veem aqui, você tem várias fotos, por exemplo, da sonda Cassini, da NASA, você consegue ver essas plumas. A gente conseguiu passar com essas sondas, nessas plumas, a gente detectou também molécula orgânica. Então, além de ter uma água líquida ali, você realmente tem molécula orgânica e tem uma fonte de energia. Ou seja, é tudo que a gente realmente precisaria para ter vida. Então, a gente também acha que esses ambientes podem ter vida sim. Titã, lua de Saturno, ela é um pouco mais diferente, ela tem uma atmosfera muito espessa, só que é extremamente fria. Na verdade, esse lago que a gente está vendo é um lago de metano. Então, é metano e etano líquido, não é água. Na verdade, essa lua ela é muito importante quando a gente fala da nossa atmosfera primordial. Então, Titã, na verdade, se parece muito quando a Terra era jovem, antes realmente de você mudar todo o nosso ecossistema, você ter um pouco de oxigênio na atmosfera. Então, antes de tudo isso, você tinha provavelmente uma situação assim de Titã. Aquelas moléculas que eu estudei, aqueles hidrocarbonetos, também estão presentes nessa lua. Então, de novo, é muito importante também se a gente conseguir entender aqui como essa química funciona, é muito mais fácil de a gente conseguir entender como essa química funciona em lugares tão mais distantes da gente. Então, também é uma lua super importante. E nesse caso, se tiver vida, vai ser uma vida diferente da nossa, porque a nossa é carbono com um solvente de água, não vai ser o caso. Então, provavelmente uma vida um pouco mais baseada no nitrogênio. Tem um artigo de 2015 que simulou uma membrana, uma possível membrana, com cianeto de vinila, que também mais é nitrogênio, então não seria uma membrana lipídica como a nossa, mas uma membrana com mais nitrogênio, que poderia ser uma possível membrana para um tipo de vida aí em Saturno. Infelizmente, ano passado, se não me engano, uma outra simulação mostrou que, na verdade, não ia funcionar esse tipo de membrana, mas ainda assim, é um tipo de estudo de uma vida diferente da nossa. Então, de novo, a gente estuda também essas variações, só que a gente espera que vida baseada em carbono seja muito mais comum. E aí eu falo, então, dos exoplanetas, que são os famosinhos, cada vez um número muito maior. Então, eu olhei ontem, mas a última atualização foi do dia 14 de maio, então um total de 4.725 exoplanetas detectados. Então, quem quiser, esse site mostra, acredito que toda semana, provavelmente, alguma coisa assim, eles fazem um inventário e ver quantos mais planetas foram descobertos, tá? De diferentes tipos. A grande dificuldade, eu não vou entrar muito em detalhe em exoplaneta, mas, por favor, se quiserem alguma pergunta, fiquem à vontade. Mas só porque realmente senão não vai dar tempo. Mas, basicamente, a maioria era gigante, porque é muito mais fácil de observar. E ainda são muito poucos os rochosos. Então, isso, por enquanto, se mudou bastante, graças ao telescópio Kepler, que eu vou falar um pouquinho, mas você ainda não tem, por exemplo, muitos planetas parecidos com a Terra, porque a dificuldade de se observar é muito maior, porque são planetas bem menores. Então, aí é bem difícil, porque você tem que pensar que o que você vê nesses ambientes, nesses planetas, você vê só a estrela. É alguma coisa que tem que estar influenciando a estrela que você vai ver, porque é muito difícil você realmente tirar uma imagem do planeta. E quanto mais distante, pior. Então, eu não vou entrar em detalhe em todos os métodos de detecção, eu só vou falar de um, mas eu deixo aqui umas páginas bem interessantes da NASA, que mostram um pouco desses exoplanetas interessantes e mostram também alguns métodos de detecção. Então, aqui, por exemplo, é um pôster bem criativo do planeta Kepler 16b.
ele tem 2 sóis, então para quem olhar aqui embaixo está escrito, onde a sua sombra tem sempre uma companhia, já que você tem 2 sóis, você acaba tendo 2 sombras no planeta. Então tem vários pôsteres super engraçados referente a esses planetas, é bem interessante. Mas eu só vou comentar agora da técnica de trânsito, que é a mais importante. Então esse é o telescópio Kepler, da NASA, ele é um fotômetro, ele usa um pouco a luz visível, um pouquinho do infravermelho próximo, para observar as estrelas. Então o que ele vê? Quando um planeta passa na frente dessa estrela, a luz dela, que é o gráfico de baixo, diminui. Então, conforme ele entra, a luz diminui um pouquinho, que a gente fala a curva de luz, e depois volta ao normal. Então, se você observa um planeta por muito tempo, esse tipo de diminuição acaba sendo periódico. Então, por exemplo, no caso da Terra, seria 1 ano. Então, a cada 1 ano, a gente passaria na frente do nosso Sol. Então, por isso é outra dificuldade do método de detecção. Tem que ser algum ambiente que tem coisa de, por exemplo, um período de 1 dia, 10 dias, 1 mês, porque você precisa ficar observando para realmente ver esses intervalos. E aí você consegue provar que são planetas. Mas, na verdade, esse telescópio realmente que abriu um pouco o leque de planetas detectados. A gente conseguiu pegar planetas menores e planetas rochosos. Então, praticamente mais de 2.000, 3.000 dos exoplanetas detectados foram graças ao telescópio Kepler. Ainda tem uma base de dados cheias que ainda não foi totalmente revisada. Então, tem muito exoplaneta ainda para ser detectado. Pelo que eu vi esses dias, a NASA ela conta com 5.000 candidatos. Então, fora os 4.000 detectados, a gente tem mais 5.000 possíveis candidatos que a gente tem agora, só que realmente checar se são planetas ou não. Porque, por exemplo, pode ser estrela, pode ser uma companheira binária, então tem outras coisas que poderiam ser também. Mas por isso são todos checados. Então, você tem aí pelo menos quase 10.000 no total de potenciais planetas. E aqui, para vocês verem a realidade de como que são essas curvas de luz, esse é o sistema TRAPPIST-1, eu não sei se vocês conhecem, mas é um dos mais famosos, porque, na verdade, foram detectados 7 planetas rochosos e pequenos, no caso, nesse sistema. Então, realmente é muito interessante. Então, cada curva colorida é um planeta. Eu não sei se vocês conseguem ver e perceber, mas aqui a gente está falando, ó, é o brilho relativo em 1 e aqui é 0,98. Ou seja, a variação que você percebe é menos de 1%. Então, realmente é uma técnica muito específica e só é factível dessa forma realmente no espaço. Então, por isso que o Kepler é um telescópio espacial. E você tem agora, por exemplo, o TESS e outros telescópios que a gente quer lançar para tentar identificar esses planetas, porque a variação nesse brilho é muito pequena. Esse planeta, esse sistema é de uma estrela anã vermelha, ou seja, ela é bem menor que o Sol. Na verdade, ela é só um pouquinho maior que Júpiter. E todo esse sistema, na verdade, parece muito mais com as órbitas das luas de Júpiter do que a órbita do nosso Sol. Na verdade, esse Hzinho, que é o planeta mais distante, a órbita dele está muito menor que a órbita do nosso Mercúrio. Então, é um sistema totalmente compacto, porque realmente a estrela é menor. Mas, na verdade, essas anãs vermelhas, esses planetas, no caso desses rochosos, são o nosso próximo passo para tentar identificar a vida nesses ambientes. Então, na verdade, daqui para frente a gente vai realmente focar nessas estrelas pequenas, porque é um pouco mais fácil também de detectar planetas rochosos, tá? E aqui, no gráfico da direita, estou mostrando uma parte roxa, cinza. Isso aqui seria o que a gente chama de zona habitável, que foi calculada para esse sistema. Então, no caso, o sistema TRAPPIST está pelo menos com 2 a 3 planetas que poderiam estar na zona habitável. E o que é isso? É uma das formas de a gente conseguir escolher alvos para estudar melhor. Então, o que é a ideia? Se você tem, no caso aqui, por exemplo, a Terra, você pega Mercúrio mesmo Vênus, a proximidade da estrela faz com que você não tenha água líquida na superfície. Se você tem já os planetas mais afastados, como Júpiter, Saturno, você também não tem água líquida, porque é muito frio. Então, a ideia da zona habitável seria essa região do seu sistema planetário, em que você poderia ter água líquida na superfície, que é o que a gente considera fundamental para ter vida. Então, estrelas menores, essa zona habitável é mais próxima das estrelas, estrelas maiores, essa zona habitável é mais distante. No caso do Sol, quando o Sol virar uma gigante vermelha, essa zona habitável vai mudar, inclusive provavelmente a Terra vai ser destruída no caminho, mas não é o ponto. Mas essa zona habitável, em teoria, vai para, por exemplo, Júpiter ou Saturno. Agora, isso é fundamental para falar que a vida está nesse ambiente?
Não. Eu acabei de mostrar que Vênus provavelmente tem vida e Marte também, e nenhum dos dois está na zona habitável. Então, por que ela é importante? Porque, como eu mostrei, a gente tem mais de 4.000 exoplanetas. Como é que a gente vai escolher quais são os mais interessantes para tentar descobrir vida? A gente não vai conseguir analisar todo mundo. Então, a ideia é você olhar essa zona habitável para realmente ter algum ponto de sugestão para você conseguir classificar quais seriam esses potenciais alvos para as próximas observações. Mas também não há garantia. Por exemplo, algo que também as pessoas às vezes não falam é que a zona habitável depende de uma atmosfera. Então, se você tem, por exemplo, um planeta muito pequeno na zona habitável, provavelmente não vai ter água líquida porque não vai ter atmosfera. Então, assim, de novo, são vários pontos que precisam ser vistos, mas a zona habitável é importante, sim, quando a gente fala de quem que a gente vai estudar, com mais cuidado. E, né, temos até aqui esse catálogo, que mostra, então, esses potenciais exoplanetas habitáveis. Então, por enquanto, a gente está em torno de 60, mas a última análise deles foi em outubro de 2020, mas por enquanto a gente tem um total de 60 planetas que poderiam sim ser potencialmente habitáveis, 23 do tamanho da Terra e 36 um pouquinho maior que a Terra, o que a gente chama de mini Netunos. Então, assim, não quer dizer, obviamente, que todos realmente sejam habitáveis, mas são alguns alvos interessantes para as próximas missões, quando a gente puder, por exemplo, observar a atmosfera desses planetas, tá? E agora, para terminar, a questão de tecnoassinaturas. Eu sei que eu falei que a gente não busca vida inteligente, mas não quer dizer que a gente nunca busque vida inteligente. O que a gente acha é que, como eu mostrei, é muito mais difícil você conseguir que a vida seja tão complexa a ponto de ter uma inteligência. Mesmo a Terra existe há bilhões de anos, a vida é 3,6, mais ou menos, bilhões de anos, e a gente mesmo está mais ou menos a 11 mil anos. Ou seja, o espaço de tempo que a humanidade está aqui é extremamente curto, perto de toda a história do planeta. Então, isso é levado em conta quando a gente procura a vida lá fora. Porque, lembrando, quanto mais distante, mais antigo a gente vê. Então, demoraria mais para você ver uma vida mais inteligente se formar. Então, não é impossível, obviamente, mas a gente acha só que é muito mais difícil e muito menos provável. Mesmo assim, a gente tem, sim, estudos a respeito disso. Então, por exemplo, o SETI, que é o Search for Extraterrestrial Intelligence, tem décadas já, então não é recente. Carl Sagan, que também foi um pioneiro nessa parte de procurar vida inteligente. Então, na verdade, você analisa radiotelescópio, né, dados de radiotelescópios. Agora a gente está fazendo um pouquinho também na parte do infravermelho próximo, mas tudo isso começou com radiotelescópios. Inclusive tem esse descanso de tela, não sei se alguém aqui conhece, ainda existe. Então, o que é isso? Você usa o seu computador para avaliar e analisar esses dados enquanto você está, né, no background, ou mesmo no caso do Windows, quando está em descanso de tela, e esses dados depois são enviados de volta para o pessoal, por exemplo, da Universidade de Berkeley, que aí vão ver se tem alguma possível tecnoassinatura ou não. Então, você ainda pode contribuir com essa ciência, tá? Então, tá lá o site, e você, na verdade, tem vários programas a respeito disso. Então, por exemplo, o Breakthrough Listen deve ter uns 2, 3 anos, tá? E tem artigos, então você tem realmente uma ciência séria atrás, sim, de civilização inteligente. Então, esse, por exemplo, é desse ano também, de abril de 2021, e fala um pouco, eles procuraram, então, esses sinais de vida inteligente no centro galáctico da nossa Via Láctea. Ainda não encontraram, obviamente, infelizmente, ou não, felizmente, né? Tem várias teorias de se isso seria bom ou não, mas a ideia é que você tem, sim, ciência séria feita a respeito disso. Então, esse é só um dos artigos. E aí, para terminar, eu nem sei quanto tempo eu tenho. Acho que já deu, então vou tentar terminar rapidinho. Falar um pouco sobre a equação de Drake, que é uma das grandes motivações para a gente procurar a civilização mesmo inteligente fora aqui da Terra, que seria assim, ela calcula, em teoria, qual que é o número de civilização na galáxia que poderia se comunicar conosco. Só que o que ela leva em conta? Diversos fatores. Alguns deles, por exemplo, a taxa de formação estelar, a taxa de quantos planetas são formados nessas estrelas, quais eles chegam até o ecossistema, quais eles conseguem ter vida, quantas dessas vidas conseguem se desenvolver ao ponto de ser inteligente, e ao ponto de poderem fazer comunicação interestelar, e finalmente também, quanto tempo essa civilização dura.
não adianta essa civilização durar pouco, porque aí realmente vai acabar se perdendo, a gente não vai conseguir observar. Então, na verdade, essa equação, ela é basicamente um parâmetro, né, do que a gente poderia estudar e como a gente poderia estimar esse tipo de civilização. Mas é complicado, a gente não tem ainda muito, a gente não sabe muito de todos, né, todos esses pontos. Por exemplo, qual que é o tempo médio de uma civilização? A gente ainda está vivo, mas a gente não sabe exatamente quanto é. Então, na verdade, você tem até alguns sites que você consegue mexer com esses valores, então você pode ser super otimista e encontrar, sei lá, pode ser que tenha 10 mil civilizações. Ou você pode ser super pessimista e falar, não, só tem a gente mesmo. Então, o que fizeram recentemente, que foi bem interessante, que foi esse trabalho de 2020, eles revisitaram essa equação e tentaram realmente ver o que a gente já sabia a respeito de formação estelar. A gente tem um pouco mais de conhecimento dos exoplanetas, né? Então, eles tentaram simplificar essa equação e também começaram a imaginar a gente no lugar dessa civilização. Então, vamos supor que essa civilização tem só 100 anos de comunicação, que no nosso caso é mais ou menos 100 anos que a gente consegue emitir frequências de rádio para fora da Terra. Então, quando eles fizeram essa conta, eles chegaram ao valor de 36 possíveis civilizações que existem. E eu lembro, na verdade, a gente fez um vídeo do AstroTubers, quem tiver interesse, que fala um pouco mais da equação de Drake e um pouquinho dessa nova equação. Então, quem tiver interesse em entrar nesse vídeo. E teve um comentário tipo, mas realmente é muita arrogância pensar na gente como civilização. Pode ter gente mais inteligente. Sim, claro, mas de novo, não é arrogância, é o que a gente sabe. Então, na verdade, o grande ponto desse artigo é, com uma civilização tão simples como a nossa, a gente já pode ter 36 civilizações. Então, realmente, deve ser difícil que a gente também seja a única vida inteligente na nossa galáxia, pelo menos. Então, realmente é um artigo bem interessante. Mas aí vem o paradoxo de Fermi. Tudo bem, se a gente está falando que deve ter vida em qualquer lugar, e eu falei que tem molécula em qualquer lugar, por que a gente não detectou outra civilização? Então, esse é o famoso paradoxo de Fermi. Se a vida está lá, por que a gente não viu? Na verdade, tem várias teorias, tá, de por que a gente não viu. Tem algumas super pessimistas, do tipo, é que a vida, realmente, a civilização acaba se destruindo, então a gente não viu, porque o que tinha, todo mundo se matou. Tem a questão do tipo, eles não querem que a gente saiba, então seria uma resposta, tipo, a vida é inteligente, sabe que a gente está aqui, só que não quer conversar com a gente, então eles estão se escondendo. E tem, claro, algumas um pouco mais plausíveis, na minha opinião, que seria, por exemplo, a distância. Então, mesmo esse artigo, ele fala que essas civilizações são 17 mil anos-luz, pelo menos. Então, o que isso quer dizer? Que qualquer emissão dessa civilização vai demorar 17 mil anos para chegar até a gente. Só que eu falei que a gente está aqui há 100 anos, ou seja, a gente tem que esperar mais de 16.900 anos para conseguir receber esse tipo de contato. Então, às vezes, não é que não tem, a gente só não viu porque ainda não deu tempo. Então, é uma outra resposta para o paradoxo de Fermi. Talvez a gente até ache sim, talvez quando a gente achar, a civilização já vai até ter morrido, porque, na verdade, a gente só vai vir ver, a gente vai ver uma história, né? Porque tudo no universo é assim, quanto mais distante, mais tempo demora a luz para chegar na gente. Então, há 17 mil anos, a gente está vendo, então, o começo da civilização. E até a gente souber tudo o que está acontecendo, vai demorar mais 17 mil anos. Então, a gente nunca vê em tempo real as coisas acontecendo. Mas é isso, tem vários tipos diferentes de respostas. Então, depende o quão pessimista e quão otimista você é. Mas nenhuma definitiva por enquanto. Então, realmente, agora, para terminar aí para as perguntas, o ponto principal, a astrobiologia é multidisciplinar. A gente não faz ciência sozinho, especialmente a astrobiologia. Então, eu mostrei alguns pontos. O meu ponto principal, o que eu mais uso, obviamente, é a astronomia, a física, um pouco da astroquímica, mas você, na verdade, tem várias ciências e várias áreas que são fundamentais para você realmente conseguir construir a astrobiologia. Então, da minha parte, o que é importante lembrar, moléculas, especialmente essas moléculas importantes para a vida, estão em toda a parte do universo, inclusive em galáxias distantes. Então, o material para formar vida já está no universo, sempre esteve. Então, a gente espera só que o exoplaneta também tenha acesso, e se o ambiente for adequado, a vida vai surgir, que é a grande questão. Então, talvez realmente a vida não seja tão escassa, talvez a Terra não seja tão única assim, porque todo o material está disponível. Então, temos a Sociedade Brasileira de Astrobiologia, ela é bem recente, tem uns 3 anos, mas ela existe já, então realmente é uma ciência séria. E para quem quiser ter mais
conhecimento a respeito, ler um pouco mais, tem esse livro gratuito, então é só entrar na internet e baixar o PDF, que é o Astrobiologia, uma ciência emergente, que é um livro publicado pela USP, bem interessante, que aborda também essas diferentes áreas, então realmente é bem interessante. Para quem gosta mesmo da parte mais de biologia, por exemplo, tem bastante resposta ali naquele livro. E é isso, muito obrigada. Então agora eu vou receber as perguntas. Nós temos aqui umas 8 perguntas, tudo bom? Tudo bem? Sim, se tiver tempo, tudo bem, que eu não sei como a gente está de tempo. Deixa eu só voltar rapidinho, que eu deixei aqui. Isso que eu tinha falado de como é que a gente sabe os elementos, tá? Aqui, em primeiro, a estrela, que uma estrela qualquer, que então a gente vê aquele arco-íris que a gente fala que a gente, né? Quando você tem, por exemplo, chuva e tem um arco-íris, você vê essas cores. Mas você vê, por exemplo, essas partes escuras. Então, cada parte, essas linhas escuras são essas linhas, no caso, de absorção ou de emissão. Então, é assim que você sabe do que é uma estrela feita, o que tem nessas nebulosas, tá? Então, dependendo do elemento químico, é uma linha, uma posição diferente, tá? Mas é basicamente isso. Eu só acho que parar aqui de transmitir. Isso. Pode fazer então as perguntas? Sim, por favor. Tá. Então, a primeira é do Guilherme Almino. Se fosse coletada amostras de água líquida de lugares como, por exemplo, os mundos gelados, como das luas de Júpiter ou Saturno, só pela composição da água ao ser estudada, já seria possível achar indícios de vida? É que, na verdade, quando você vê água, você pega a amostra de água, você pega tudo. É como se você pegasse, por exemplo, uma amostra de água do mar. Então, provavelmente, se você conseguir esse acesso, você conseguiria ver até, talvez, a bactéria ou algum tipo de arqueia ali. A grande questão, que é fundamental, é você contaminar esse ambiente quando você fizer esse tipo de, né, a hora que você coletar a amostra. Então, isso realmente é muito cuidadoso, é muito sério. Inclusive, as pesquisas, por exemplo, nesses lagos gelados aqui da Terra, já tem esse cuidado para a gente não contaminar esse ecossistema que está isolado. Então, isso é muito pior quando a gente fala, mesmo em questão de Marte, mas principalmente nessas luas, que a gente espera realmente que tenha vida. Você não contaminar, que você poderia destruir. Mas sim, a ideia é você conseguir mandar, inclusive, essas sondas, né? Você tem alguns projetos, por exemplo, para a Europa, para conseguir perfurar a superfície e conseguir sim coletar as amostras e tentar ver se tem vida ou não. Mas ia ser realmente maravilhoso se você conseguisse acesso a esse material. O problema seria mesmo contaminar, né? Por pegar lá e acabar Sim. contaminando. Sim. Então, na segunda pergunta, a gente tem a Júlia Santos que fez e perguntou assim, como é que é trabalhar com isso? Tipo, mercado de trabalho, a graduação e afins. Olha, no momento no Brasil é bem complicado, eu ainda estou procurando pós-doc. Basicamente, você vai trabalhar com a parte de ciência. É claro que você, por exemplo, consegue alguma empresa privada, talvez a parte de microbiologia, deve ter até mais a parte de medicina envolvida, você também consegue. Mas a ideia de trabalho em si, a grande questão da astrobiologia, ela é, assim, recente como ciência, tem mais ou menos 50 anos, ainda tem muito tabu. Então, na verdade, você não tem muitos centros, acho que eu conheço uns 2, 3, que realmente, eu tenho mestrado em astrobiologia. Não. Você só escolhe uma área, e aí você só direciona a sua pesquisa. Então, por exemplo, eu fiz física, astronomia, e estou direcionando para astroquímica, para essas moléculas, mas você poderia fazer biologia ou química, direcionar para o estudo de extremófilo. Então, na verdade, você tem que meio que acabar jogando com o que você quer, o seu interesse, e tentando pesquisar um pouco mais. Agora, por exemplo, a parte de computação, que é tão importante também em tantas empresas, você com certeza vai precisar, ainda mais com a nova geração de telescópios, você espera produzir terabytes de informação assim por dia. Então, realmente, a base de análise de dados também é muito importante. Então, você pode trabalhar com várias coisas, na verdade, depende muito da área que você quer, mas basicamente seria a pesquisa, se você quiser realmente, né? Mas também pegar a parte de análise de dados, então, tentar mesclar, fazer um pouco também a questão de software, por exemplo, então, depende. A área realmente é muito ampla, então depende muito do que você quer. Entendi. Ô, Carla, a produção aqui me avisou para poder te falar que a gente está com tempo, tá? Então, pode ficar tranquila. Ah, perfeito. E agora, eu passar a palavra aqui para o professor Ângelo, que ele está levantado, acho que ele quer fazer uma pergunta. Então, professor, fica à vontade. Muito obrigado. Eu que agradeço.
A pergunta é a seguinte: a Terra está na zona habitável ao redor do Sol. Uhum. A água se mantém líquida e permite a vida nela. Quando encontrou essas moléculas prebióticas, é conhecida a região da estrela onde elas estão? Tá. Na verdade, essas moléculas não foram detectadas ainda em sistemas planetários em si. Quando você fala, por exemplo, que eu mostrei o ASP33B, que foi detectado o radical OH, ele está super perto da estrela, então não, ele está fora da zona habitável. Mas eu acho que você ainda não tem detecção na zona habitável em si, porque realmente é difícil você observar a atmosfera de exoplaneta, por enquanto. Quando eu falo da detecção de moléculas, aí eu digo, por exemplo, das nuvens, você na verdade nem tem ainda a estrela, às vezes nem tem um planeta. No disco protoplanetário, a gente espera sim, então você está formando o planeta, né, no caso, mas aí você espera, por exemplo, água, você tem alguns tipos de moléculas específicas, como o N2H+, D+, se eu não me engano, que aí você consegue dar uma ideia de onde está a temperatura e qual região da molécula em si. Mas para sistema planetário, a gente não tem muito ainda essa questão da zona habitável para detecção de atmosfera. A gente consegue, sim, tentar estimar a zona habitável, se a gente conseguir a distância do planeta, só que aquele fator, você precisa de um modelo de atmosfera. E, na verdade, o que a gente faz é usar, por exemplo, o modelo atmosfera da Terra, e se fosse um planeta como a Terra, onde estaria essa zona habitável? O ideal seria você realmente estudar cada planeta, cada estrela, tentar ver como que é essa estrutura, porque, por exemplo, a gente fala de água líquida, mas nessas estrelas vermelhas, a radiação delas é muito mais intensa do que a do Sol, tipo a radiação UV. Então, você poderia considerar, inclusive, uma zona habitável de UV. Então, tipo, não precisa ser necessariamente igual a da água líquida. Então, assim, esses pontos são realmente bem complicados. Então, o que a gente sabe, sim, desses planetas de que são zona habitável, a gente está estimando um modelo de atmosfera. Então, por exemplo, quem quer trabalhar com atmosferas, mesmo, não só para fazer previsão do tempo, mas realmente essa parte de atmosfera é muito importante. Esses modelos de atmosfera precisam ainda ser adaptados para conseguir realmente uma maior consistência. Muito obrigado. Imagina. Então, aqui continuando, o Gustavo das Neves perguntou se você poderia falar um pouco do meteorito de Ben-Gurion. Eu não conheço muito a questão desse meteorito, eu só sei que ele é muito famoso. Tem uma professora, acho que no Rio de Janeiro, que mexe muito com ele. A grande importância do meteorito em si é porque ele está aqui, a gente pode fazer os experimentos, isso é fundamental. Porque eu disse, você pode tirar um pedaço dele, você pode levar para o laboratório, você pode analisar. É muito mais simples de você ver essas moléculas, tá? Então, assim, desse meteorito em si, eu não tenho muito o que falar, porque eu não conheço, mas a ideia é, quando você tem um meteorito, ele é importante ser estudado, porque, na verdade, ele é o que sobrou da formação do sistema solar. Então, tudo aquilo que não virou planeta, não virou lua, ficou como asteroide e cometa, e chegou na Terra por esses meteoritos. Então, isso é importante realmente para a gente entender como estava a química no começo do sistema solar, antes mesmo de ter os planetas, que esse foi o material que sobrou. Então, qualquer meteorito, não só o Murchison, que tem alguns que têm mais orgânicos do que os outros, mas qualquer meteorito, mesmo parte de cometa, é fundamental por causa disso. A gente tem acesso a essa primeira formação de moléculas no nosso sistema, que realmente a gente agora está conseguindo viajar e pegar cada amostra lá, mas é difícil realmente você sair da Terra, pegar uma nave, pousar e estudar esses ambientes. Então, esses meteoritos são importantes por causa disso. Você consegue estudar aqui e fazer várias pesquisas que você não conseguiria fazer no espaço. Entendi, obrigado. Daí o Giovanni Zafani perguntou, ele disse assim, que tem uma dúvida que ele queria confirmar. Poderia explicar por que o universo é homogêneo? Ok, eu não sou muito da cosmologia, mas a ideia basicamente é o seguinte, quando você tem a origem do universo, tem a expansão, na verdade não teria, tipo, nenhuma razão em si para ser diferente. O que você tem quando você observa a radiação cósmica de fundo, que é uma radiação no micro-ondas, você vê realmente a ideia, ela é basicamente igual a todo lugar que você olha.
Então, é por isso que você vê. Agora, é claro, você precisa de a parte de cosmologia, de modelo cosmológico, para aí sim tentar explicar, tipo, né, esse tipo de observação. Mas a ideia é que realmente não tem nada que teria feito para você não ter esse tipo de ambiente, porque a hora que ele se expandiu rápido, no caso. Então, estava todo mundo mais ou menos na mesma, os prótons, você, na verdade, nem tinha ainda o hidrogênio, sim, o átomo de hidrogênio, porque a temperatura é muito alta. Então, na verdade, não teria, assim, muita diferença em ser homogêneo ou não. Mas, é claro, também tem aquela outra teoria, que você, na verdade, tem, não é que ele é homogêneo, ele é inteirinho, não, você tem umas variações milimétricas, menos até, de densidade, que, na verdade, são elas que causaram depois as galáxias. Então, você tem um universo homogêneo, sim, no começo, mas você também tem, sim, essas pequenas variações de densidade, mínimas mesmo. Então, quando você olha a radiação de fundo, você não consegue ver diferença, porque elas são realmente muito, muito pequenas, mas elas ainda existem. Então, a ideia é que, por exemplo, de você formar esses filamentos das galáxias é porque realmente você tem uma leve diferença de densidade. Mas é basicamente isso. Mas aí eu precisaria realmente entrar mais na parte de cosmologia, que realmente não é a minha área. Tenho até um pouco de medo dela. Obrigado, então. Agora, o Aparecido Gil perguntou qual que é a concepção de vida seria um acidente dos elementos? Aí acho que talvez entre até a parte mais da questão filosófica, se você está pensando do ponto de vista, tipo, algum sentido. A ideia é que você consegue chegar num nível de complexidade que a vida se forma, mas realmente o gatilho em si de como a vida se forma, eu acho que essa é realmente a pergunta que vai ganhar o Nobel de quem conseguir responder. A gente está realmente um pouco longe disso, tem bastante simulação, mas a ideia é que você aumenta a complexidade até que a vida surge, mas é essa realmente transição da matéria não viva para a matéria viva, eu acho que é a questão mais básica em si da origem da vida, que a gente ainda não tem a resposta. Esperamos que aí um dia a gente encontre, mas por enquanto eu não tenho muito o que falar, não. É só realmente suposição. E vale, é claro, toda a parte filosófica, que foi o que eu disse. A astrobiologia é multidisciplinar e filosofia, as partes todas das ciências humanas entra, assim, nesse ponto, para complementar essa parte que a gente não consegue, nas partes dos cientistas que a gente não consegue muito. Então, tudo isso é válido como estudo, mas aí eu realmente já não tenho muito mais a contribuir. Aí é bem mais complicado, eu acho mesmo. E o Rafael Pereira Santana perguntou, será que agora teremos ficção científica com viagens a Vênus? Tomara. Provavelmente, né? Tá todo mundo tão focado em Marte, poderia mudar um pouquinho para Vênus. Não sei, espero que sim, mas... Já tem até um filme sobre isso, já até, sobre a Lua, não, sobre a Europa, né, a Lua, outra coisa, confundi. Não, mas valeria ter, né, valeria a pena, que Marte todo mundo adora, é os queridinhos ainda, eu acho que talvez vai demorar um pouquinho ainda, que agora que tá caindo a ficha, que realmente Vênus poderia já ter sido mais estudado. A gente mandou o sonda na década de 70 e nunca mais mandamos, né? Parecia que já estava tudo completo que a gente sabia, e na verdade, essa nova descoberta mostrou que não. Talvez até nem tenha vida, mas só de você realmente estudar mais, ter mais esse interesse, já está mais que válido essa descoberta. Nem que não tenha vida, mas você realmente vê a importância de estudar esses outros planetas perto da gente, porque essa é a vantagem, tá perto da gente, a gente consegue mandar as sondas. E aparentemente a última pergunta aqui, do Ogeada, ele perguntou, em Titã o metano é líquido por causa da pressão atmosférica ou por causa da temperatura? Pois na nossa atmosfera ele é gasoso. Um pouco da pressão, mas principalmente a temperatura. Eu não me lembro a temperatura, deve ser uns menos 40, alguma coisa assim. Então é um pouco de tudo, na verdade, tá? É realmente uma lua bem interessante, mas por estar distante do Sol, então você não consegue esquentar tanto, então você tem uma composição aí diferenciada, mas é um pouco dos dois, a pressão e a temperatura é muito, muito baixa. Então por isso que a gente não acha água líquida como solvente. A água, se tiver água, vai estar congelada, a temperatura é muito baixa. E tem uma última aqui, mais ou menos, porque depois eu quero fazer uma, entendeu? Então tem mais Tudo bem. outra. Alexia Thaís de Souza da Silva perguntou assim, que onde pode se encontrar um mestrado nessa área? De novo, depende muito do que você quiser. Depende muito, se você quer biologia, se você quiser química, se você quer astronomia, se você quiser geografia, para você ver, por exemplo, mesmo o esforço da Marte ou Vênus, a parte geológica.
Então depende muito, ainda mais, eu digo aqui no Brasil, por exemplo. Eu, particularmente, estudei na USP, mas várias pessoas que eu conheço também, eu acho que qualquer universidade que você vê que tem um pouco, por exemplo, mesmo de física. Então, depende, assim, muito do que você quiser. Se tiver o mestrado nessa universidade, você só tem que pensar um pouco, então, o tipo de pesquisa que você quer fazer dentro da astrobiologia e submeter a proposta. Porque, na verdade, não tem, assim, muita indicação ainda, por enquanto, tipo, aqui se faz astrobiologia, não. É realmente muito amplo ainda, então você não tem nenhuma, vamos aqui no Brasil, mas mesmo lá no mundo, algumas 3 universidades que realmente te dão um mestrado em astrobiologia. Você vai ter, por exemplo, um mestrado em astronomia, e aí a tua área de estudo vai ser astrobiologia, um mestrado em biologia, mas a tua área vai ser, por exemplo, extremófilos, tá? Qualquer coisa, me manda e-mail se quiser, tipo, algum lugar específico, eu conheço algumas pessoas, mas aí realmente depende muito do que cada um quer fazer. Certo. E agora temos um integrante aqui da comissão que gostaria de fazer uma pergunta. Brito, por favor, esteja à vontade. Carla, parabéns pela palestra, foi muito Obrigada. Gostei bastante. Eu sempre fico lendo sobre essas questões de astrobiologia, astrofísica, e a gente nota que a vida é uma questão cósmica rara, podemos dizer assim, né? E que a gente somos criaturas complexas, capazes de se perguntar sobre as nossas origens, né? Uhum. O que te fascina nesse estudo e o que te levou a querer estudar essas coisas? Olha, na verdade, eu sempre gostei de Star Trek. Desde pequena, meu pai sempre foi fã. E eu sempre quis procurar vida fora da Terra. Eu sempre gostei mesmo. Tipo, mesmo toda essa parte de universo, de espaço, sempre me contagiou. E em Star Trek, você, tipo, ter essas várias civilizações. Sempre gostei de filmes de ficção. Então, eu acho que essa foi a minha grande motivação. Mas isso sempre é muito difícil, porque mesmo quando era pequena, eu acho que nunca tinha ouvido falar. Eu ouvi falar em exobiologia, quando eu já era, tipo, estava no ensino médio, que na verdade é um outro termo para astrobiologia, tipo Discovery Channel. Eu lembro que eu vi uma palestra, alguma coisa assim, só que era muito sobre extremófilo. E eu não queria trabalhar com bichinhos, eu falava, tipo, não queria trabalhar com bichinhos. Então eu falei, como é que eu vou realmente estudar essa área? Aí, no caso, eu fiquei sabendo de um curso no ITA, em São José dos Campos, que é o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, junto com o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ia dar um curso para o pessoal do 3º ano de uma semana sobre astronomia. Como eu gostava um pouco dessa área, não sabia exatamente o que eu ia fazer ainda de faculdade, eu acabei participando. E lá eu conheci o professor Alex, que ainda continua no INPE, e eles estavam começando no Brasil a estudar astrobiologia. E ele que comentou um pouco comigo, eu fui atrás. Ele falou para eu fazer física, né, que era uma área que era mais simples, assim, de você conseguir migrar para as outras áreas. Normalmente, foi pelo menos o que ele disse, se você começa na biologia, para você mudar para física é um pouco mais difícil depois. Acho que mesmo, bom, quem sabe, faz física sabe como física é, né? Então, a ideia seria começar aí com física para você conseguir ir para as outras áreas, mas como eu disse hoje, você pode começar em qualquer área. E foi mais ou menos isso, e aí eu sempre fui apaixonada por essa questão de ter vida fora da Terra ou não. E eu gosto da astrobiologia por realmente você precisar das outras pessoas, então você não faz sozinho, você precisa saber um pouco de tudo, que também é bem interessante. Então você não pode ficar só naquela sua caixinha, tipo, não, tudo bem, eu faço física, não preciso saber biologia. Não, não é assim, você tem que estar sempre em contato com tudo, com todas as outras, para realmente conseguir ter essa visão ampla da vida, porque a grande questão é que a vida você não pode resumir em um único ponto. Mesmo aqui na Terra, você tem que também considerar um ambiente próximo. Por exemplo, a gente está aqui hoje porque, na verdade, a gente está longe de supernovas. Porque se tivesse uma supernova muito perto, a gente seria extinto num piscar de olhos. Tipo, a gente, qualquer vida. Então, você realmente tem que olhar o universo com esse olhar mais amplo de por que a vida está aqui? Por que a Terra seria tão especial? Então, onde que a gente está no universo que faz a Terra tão especial? Aí você acaba vendo que também tem lugares parecidos que possa ter vida. Você acaba descobrindo como a vida pode estar em qualquer lugar, no caso, por exemplo, dos extremófilos. Então, você ainda tem vida que a gente nem conhece. Então, acho que tudo isso que mais me fascina. E falar também sobre astrobiologia é muito bom. Eu falo que se eu fosse criança e soubesse que existia astrobiologia, certeza que eu ia falar que queria ser astrobióloga desde pequena. Então, na minha época não tinha. Então, agora, pelo menos, eu posso contar para as pessoas que existe sim, que a gente pode sim fazer ciência, que não é tanto tabu ainda, tem um pouco, obviamente, sempre tem um pouco, mas que a gente pode sim fazer, a gente pode sim procurar por vida fora da Terra de forma bem séria e bem científica. Mas é mais ou menos isso, imagino. Surgiu mais uma pergunta aqui. Claro. Da
da Mariana Grazielli. Ela falou assim: uma vez eu li um artigo que dizia algo sobre a água ser originada no espaço, na superfície de grãos de poeira através de reações dentro de nuvens moleculares, por exemplo. Poderia dizer um pouco sobre esse processo chegando na Terra? Tá. A ideia é que não é o processo que chega, é a água em si. Então, como eu disse, a água, na verdade, é acho que é a segunda, terceira molécula mais abundante do universo inteiro. Então, a primeira seria o H2, por causa do hidrogênio. A segunda é o CO, que também é muito abundante. E depois, logo, já vem a água. Então, então, a gente não acha que seria tanto, então, na fase gasosa. Então, você precisaria desse grão de poeira para ir formando água. Mas a ideia é que a água é abundante. Então, no caso da Terra, no caso específico da Terra agora, tá falando sobre a água, o que a gente acha é que, assim, ainda mais quando a gente teve o choque, né, com aquele corpo Theia, que é o que formou a Lua, aquilo deve ter arrancado toda a água que já tinha aqui. Na verdade, essa água, ela fica dentro desses asteroides, né, conforme você começa a formar a estrela, a estrela começa a entrar em rotação por conservação de momento angular, o disco inteiro planetário também começa a girar, então esses discos, esses grãos de poeira começam a se chocar e começam a crescer, até que realmente vai dar origem a um planeta, então você começa a ter corpos maiores. Então, no caso da Terra, a gente acha até que ela perdeu muita água quando teve essa colisão com a Theia, que formou a Lua, então depois a gente fala que ela deve ter tido esse bombardeamento mais tardio, onde cometas, em grande parte, então são esses corpos que estão, esse restígio, né, que eu falei, o que sobrou da formação planetária, ficou esse corpo com bastante gelo sujo, então não é nem água pura, assim, transparente, não. Seria esse gelo mesmo sujo com poeira, e esses cometas que chegaram, então, na Terra e entregaram a água. Então, não é que o processo aqui na água, tipo, não é que na Terra não é que a água foi formada. A água foi entregue por esses cometas, provavelmente. Tá? Porque a Terra em si é até um pouco seca. Se você pega, por exemplo, a Europa tem mais água líquida do que a Terra. E a Europa é relativamente menor do que a Terra. Então, por que isso acontece? Porque a Europa, e mesmo o Encélado, está numa região do sistema solar onde você tem realmente mais água por causa da radiação da estrela. Então, conforme o Sol aumenta, começa a brilhar mais, ele empurra e varre essas moléculas mais leves para fora da parte interna. Então, Mercúrio, por exemplo, praticamente nem tem atmosfera por causa disso, porque ela acabou sendo varrida. Então, a ideia é isso. A água não é formada assim na Terra. A água que está na Terra é porque chegou. Tipo, não se forma mais água na Terra. Essa é mais ou menos a ideia. Obviamente, você tem as reações, mas você não forma, tipo, mais água, não. Você tem só as reações em equilíbrio aqui no planeta. E não é nem necessariamente para o grão, né? Que já tem água líquida, totalmente um ambiente diferente do espaço. Mas a ideia é que, então, essa água que foi formada nesses grãos no universo, nas nuvens, acabaram se condensando, foram formando esses cometas, esses corpos, né, com gelo sujo, e esses corpos que entregaram, então, a água para a Terra e provavelmente para os outros exoplanetas também. Acho que é isso. E, cara, para poder finalizar aqui, teria como você disponibilizar os links que você mostrou durante a sua apresentação? Claro, se quiser até a apresentação. Vocês querem que eu mande como? Agora. Então, se puder mandar no e-mail da semana aqui. Manda. Ou, pode ser? Mando sim, não, sem problema nenhum. Mando sim todos os links, podem deixar. Então tá. E é Agora isso. eu vou passar a palavra para a Niara, ela assume aí. Ok. Obrigado. Bom, então a gente pode finalizar por aqui, né? Ninguém tem mais nenhuma pergunta. Se tiver, pode mandar. Por favor. Novamente, a gente agradece a sua palestra, foi muito interessante. Agradecemos na sua presença, a presença de todos os inscritos. E, deixa eu ver aqui, mensagem no chat. Só agradecer, palestra perfeita, parabéns, fiquei encantada, elogios. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Aí você manda pra gente no e-mail